Fala pessoal, tudo bom? Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o equipamento de densitometria e o seu histórico, né? O histórico dos equipamentos que foram utilizados até os dias atuais. Então, dentro da densitometria, ao longo do tempo, alguns tipos de exames, né, foram desenvolvidos para que a gente pudesse, então, ter hoje um dos melhores meios de diagnóstico envolvendo a osteoporose. Mas antes de nós conhecermos, é importante que a gente conheça um pouquinho do nosso principal aparelho, não é verdade? Então, como vocês podem estar observando, nós vamos ter a mesa, que é a mesa que vai ser acoplada ao sistema de detecção, que fica na parte superior. E vai ter também o acoplamento da fonte de radiação que fica na parte inferior da mesa. Então, o sistema fonte, radiação e detecção, eles vão andando em conjunto para que possa fazer toda a varredura do corpo do paciente, né? Lembrando que a densitometria ela tem áreas específicas dessas possíveis varreduras. Nós temos também o nosso controle de mesa, que serve para que a gente possa fazer o alinhamento do posicionamento, tá? E da anatomia de interesse. E nós temos também o nosso comando de equipamento, é onde nós vamos estar ali buscando todos os dados da densidade mineral óssea do paciente. Então, esse é o nosso equipamento. Ao longo do tempo, nós tivemos, então, diversos tipos de tecnologia que foram utilizadas para que a gente pudesse chegar no aparelho ideal, né? Podemos dizer assim. Então, eu vou passar para vocês rapidamente alguns dos aparelhos, né, que foram feitos ao longo do tempo. Então, vou ler aqui rapidamente para que a gente possa conhecer. Então, vários métodos têm sido empregados no estudo quantitativo do esqueleto em pacientes com osteoporose. As principais técnicas desenvolvidas nos últimos anos com essa finalidade foram. Então, tudo começou com esse aparelho chamado densitometria por single, ou SPA. Essa densitometria por single, ou SPA, significa que ele tinha somente um fóton de radiação. E nós vamos ver que não era um raio-x de forma artificial, e sim elementos radioativos que foram utilizados para que a gente pudesse, então, desenvolver a quantificação óssea. Depois, nós tivemos um segundo aparelho que foi chamado de DPA, né? Que é a densitometria por fótons duplos. Essa DPA, né, que é a densitometria por fótons duplos, ela veio a ser o sucessor do SPA, onde ela tinha, então, dois fótons, né, de raio-x para que pudesse, então, pegar a densidade óssea e a massa óssea do paciente. Ok? Depois foi desenvolvido a tomografia computadorizada quantitativa, que é chamado de TCQ, que ela veio para fazer estudos, né, de alta precisão e avaliação. Porém, nós vamos ver que seu alto custo, né, e algumas outras desvantagens fizeram com que esse aparelho não vingasse, né, vamos dizer assim. Nós temos também a densitometria por ultrassom, que até nos dias atuais elas são desenvolvidas, né? Nós temos aí clínicas voltadas, né, para a saúde dos pés que costumam ter essa densitometria por ultrassom. Nós vamos conhecer que ela vai fazer o estudo principalmente da região do nosso calcâneo. E nós temos o principal aparelho,
que é o aparelho utilizado nos dias atuais, que se chama DEXA. Esse DEXA são os aparelhos atuais que vão estar ali realizando os exames de densitometria, ok? Mas antes de nós chegarmos no DEXA, nós vamos conhecer um pouquinho, então, a história, né, dos aparelhos que foram se passando ao longo do tempo. Então, pessoal, nós vimos que a história da densitometria começou, na realidade, né, com o estudo da mandíbula, começou com a parte de odonto, né, com a odontologia. E aí, o tempo foi se passando e foram, então, sendo desenvolvidos diversos tipos de aparelhos. E esse aparelho, chamado Single Photon, né, de absorciometria, ou seja, fóton único de absorciometria, de absorção de raio-x, okay? Ele foi desenvolvido em 1963 por John Cameron e Dennis Sorensen. Eles descreveram um novo método para determinar a densidade óssea em vivo, né? E como que faria, né? Como que foi feito esse exame, né? Então, era incidido um feixe monocromático ou de fóton de energia única, ou seja, era uma única energia que era capaz de atravessar os ossos e as partes moles, ok? Então, esse aparelho chamado fóton único, né, de absorção de raio-x, ou SPA, tá? Prestem atenção bem nesse nome, tá? Ele era importante também para a quantidade, né, para verificação da quantidade de mineral que era encontrado pelo feixe, tá? E que poderia ser quantificada subtraindo a intensidade do feixe de raio-x após a passagem da região. Okay? E assim ele tirava a densidade óssea do paciente. Porém, esse tipo de exame, pessoal, ele não verificava todas as partes do corpo. Então, nós estamos vendo nessa imagem, né, que é uma imagem até antiga, que ele tinha um outro tipo de região anatômica ao qual ele estudava. Então, se vocês puderem observar, ele está ali, ó, com o fóton, né, o único de raio-x, que nós vamos ver que não era um raio-x artificial, e sim um elemento radioativo, e fazia ali o estudo do punho, ok? Então, o estudo que era feito principalmente da região dos ossos do carpo, né, ali pelo punho, ok? Então, esse era o primeiro sítio anatômico que foi estudado. Então, a gente pode observar a paciente com as suas mãos, né? Então, o braço, juntamente com o antebraço, formando um ângulo de 90 graus, né? A mão ali, que a gente conhece hoje na radiologia em PA, e fazendo, então, a absorção da densidade óssea do punho da paciente. Então, ó, um detector de cintilação era utilizado para quantificar a energia fotônica após a atenuação pelo osso das partes moles. Esse aparelho ele apresentava uma precisão de 1 a 3% da dose de radiação, que isso significa, nos dias atuais, 0,2 milisievert, ok? E após a quantificação da atenuação, ou seja, depois da quantidade de radiação que era absorvida, era realizada uma comparação com a atenuação fotônica, observada com um padrão de calibragem de um osso humano que era incinerado, tá, e sem gordura. Então, eles começaram a fazer um comparativo, né, do osso paciente com um determinado osso humano sem gordura e incinerado. Então, dentro desse comparativo, ele costumava verificar se a densidade óssea do paciente estava de comum acordo com o osso comparativo. O feixe de fóton e o detector eram altamente colimados, ok? Então, a colimação era bem restrita e de tamanho e de formato, tá? Iguais. A fonte do raio-x e o detector eram movidos em fileira através da região de interesse do osso, acoplado por um sistema mecânico.
Então, como vocês viram na foto anterior, ele fazia uma varredura, né, da área de interesse, e aquela área era extremamente colimada, ok? Então, como eu falei para vocês, ele não tinha, né, esse raio-x artificial. Ele utilizava uma fonte radioativa, tá? E qual eram essas fontes radioativas? Quais eram, né? Então, ele costumava utilizar o iodo 124, que tinha uma energia de 27,3 eletrovolts, ou ele poderia utilizar um americium 241, que tinha uma energia maior, né, de 59,6 kV. Tá? Então, eram utilizados esses dois tipos de elementos radioativos para poder fazer, então, a geração dos raios-x. Os cálculos físicos para a determinação, né, do sistema de fóton único, que era chamado de SPA, só foram válidos quando a espessura do osso e das partes moles eram uniformes na imagem. Então, elas precisavam ficar padronizadas dentro da imagem. Ok? Então, esse sistema, chamado SPA, fazendo um breve resumo agora para que vocês possam entender, quando nós pensarmos, né, nesse sistema SPA, nós vamos pensar numa absorção da radiação de fóton único, que ele ou utilizava, tá, o iodo ou o americium para poder fazer essa quantificação da radiação, tá, tanto da parte óssea quanto das partes moles. Ainda em relação, né, à questão do nosso querido SPA, né, o que aconteceu? Ela tinha áreas específicas para que pudesse ser analisada, ok? Então, nós vimos naquela foto que tinha uma varredura pegando os ossos do carpo, ou seja, do punho, e ela fazia uma varredura, pessoal, até o nosso osso chamado rádio. Então, vou ler aqui rapidamente para que a gente possa entender. Então, na prática, isto limitou, né, o SPA a medidas do esqueleto apendicular distal, como rádio, ou seja, faria o estudo do rádio. Esse estudo começava nos ossos do carpo, como eu falei para você, e faria uma varredura até um terço distal do rádio, ok? O que é o terço distal? Se nós dividirmos, né, o rádio em três partes, seria o terço mais distante, ok? Então, ó, a absorciometria fotônica era acurada e precisa, ou seja, acurada significa que ela tinha uma boa precisão. Porém, os parâmetros tinham uma ligeira variação com o sítio estudado. E aí, quais eram as áreas mais estudadas que nós tínhamos? Nós tínhamos, às vezes, né, o estudo do calcânio, mas o sítio anatômico mais estudado era principalmente a figura do nosso antebraço, que começava dos ossos do carpo até o terço distal do nosso antebraço. Tá? Então, ele fazia uma varredura do nosso antebraço. Esse seria o nosso SPA. Então, estou colocando aqui para que vocês possam entender um pouco mais de como que funciona essa prática. Então, ó, vocês podem ver nessa figura, que é um aparelho bem antigo, e então o paciente nessa figura colocava, né, o seu antebraço junto com os ossos do carpo, para que pudesse então fazer uma varredura dessa porção, desse terço distal, né, um terço distal, que começava dos ossos do carpo até a parte distal do rádio, né? Principalmente do rádio, que eram os ossos mais densos, né? Lembrando que nós temos o rádio e a una. Ele fazia uma varredura completa. E aqui mostra para a gente um gráfico mostrando que depois dessa varredura aqui,
como que ficaria a densidade mineral óssea do antebraço. Então, ele fazia um comparativo com o antebraço, é, aquele que nós vimos que era incinerado, era um osso incinerado, mas que tinha uma densidade normal. E aí a gente fazia um comparativo para verificar se a quantidade mineral óssea condizia realmente com a de uma pessoa normal, ok? Então, esse era o nosso SPA. Só que ao longo do tempo ele ficou restrito, né? Porque ele não tinha como verificar, né, a precisão junto com a quantificação. Então, como foi um dos primeiros aparelhos, ele acabou ficando obsoleto, ok? Então, ó, o princípio básico do instrumento de medição de densidade mineral óssea é calcular o grau de atenuação dos feixes de fótons de gama de energia única através do tecido ósseo. Então, aqueles elementos radioativos que eu mostrei para vocês, né, que era o iodo e o americium, ele acabava emitindo ali uns fótons de radiação gama. Esses fótons de radiação gama, pessoal, nós sabemos que a radiação gama ela é mais penetrante, não é verdade? Então, ela tinha um grau de atenuação da radiação até um pouco maior, ok? Então, ó, quanto maior o grau de atenuação, mais absorvidos pelos minerais ósseos e maior o conteúdo mineral ósseo, tá? Automaticamente, maior a densidade mineral óssea. Então, era emitido aquela radiação gama, que poderia ser com iodo ou ameriço, e aí ele começava a verificar. Quanto mais o osso absorvia radiação, significa que aquele osso tinha uma melhor estrutura. Quanto mais o nosso osso absorve, ok? Mais denso é o nosso osso. Quanto menos radiação o nosso osso absorve, significa que o índice de osteopenia para osteoporose está bem próximo, ok? Porque o nosso osso ele é muito denso. Então, significa que se ele absorve bastante radiação, significa que nós estamos com o osso dentro de um padrão, ok? Já um osso com osteoporose, ele vai ter uma absorção de radiação muito menor. Por quê? Porque ele não vai ter tanta resistência à radiação. Significa que o índice para uma osteopenia, uma osteoporose, é bem grande. Este método é chamado de método de absorção de raios gama, que também é chamado de fóton único. Então, para que a gente possa entender um pouco mais. Então, o nosso SPA, né, que é o fóton único de radiação, ele vai fazer, né, a varredura do nosso rádio, ok? Da una, ou seja, do nosso antebraço, pegando os ossos do carpo, porção distal, até um terço médio do rádio. Nós vimos também que ele vai ficar restrito somente a essa área do antebraço. Nós vimos também que os elementos radioativos que eles vão utilizar pode ser o iodo, tá? Ou o ameriço. Vimos também que a área de interesse, né, deles vão ser bem colimadas, ok? E o nível de radiação, o tipo de radiação que vai ser utilizado será uma radiação que nós conhecemos que são os raios gama, ok? Então, ó, este é o método mais conveniente para medir o rádio a una. E o objetivo de observação é deixado, tá, para que ele possa ser absorvido o máximo possível. Quanto menos a absorção da radiação, ok? Significa que aquele osso está perdendo a sua densidade. O ponto de junção, né, que a gente chama de terço médio inferior dos ossos radial e ulnar, é o ponto chave, né, o ponto principal para que seja essa medição. Então, vocês já sabem que começa fazendo uma varredura da porção distal, né, do rádio da una, começando ali dos ossos do carpo, até um terço distal do rádio da una. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro
aparelho, né, voltado diretamente a nosso estudo de densitometria óssea. E aí nós temos esse segundo aparelhinho, que agora é o sucessor do SPA. Enquanto o SPA era de fótons únicos, o DPA significa que ele vai ter fótons duplos, ok? Então, que é o SPA, fóton único, DPA, fótons duplos. Fiquem ligadinhos nisso, hein? Então, o princípio básico envolvido na absorciometria fotônica dupla para a medida de densidade óssea foi o mesmo da absorciometria de fótons únicos, que era o quê? Quantificar o grau de atenuação de um feixe após a passagem, tá, desse feixe através do osso e das partes moles. Entretanto, nos sistemas com fótons duplos, foram utilizados um isótopo com emissão de energia fotônica em dois picos fotoelétricos, enquanto lá no SPA nós tínhamos um pico somente dessa categoria, né, chamada de fotoelétrico, aqui não, aqui nós vamos ter dois picos, ok? Ou dois isótopos, cada um emitindo energia fotoelétrica de forma separada e distinta, ok? Então vamos lá. Quando o feixe dessa dupla emissão de fótons, né, atravessa essa região do corpo, que contém tanto osso quanto tecido mole, a atenuação do feixe ocorre em dois picos de energia. Então, ele vai ter dois picos de energia, um para fazer a quantificação óssea e outro a quantificação das partes moles, ok? Entretanto, se um pico de energia for preferencialmente absorvido pelo osso, as contribuições das partes moles para a atenuação do feixe poderiam ser matematicamente subtraídas. A capacidade de separar osso das partes moles, finalmente, então, permitiu a quantificação da densidade óssea naquelas áreas dos esqueletos. Okay? E quais eram as áreas, né, que começaram a ser estudadas, né, de uma forma geral? Nós vimos que o SPA, o estudo dele, né, principal, foi feito através do nosso antebraço, correto? Aqui não. Aqui já começaram a ser estudadas a nossa coluna vertebral e a região que nós chamamos de fêmur proximal, ok? Fêmur proximal é aquela regiãozinha próxima ali, né, ao colo do fêmur, cabeça do fêmur. Essa seria já a partezinha que nós chamamos de fêmur proximal, é o famoso quadril. O isótopo mais utilizado na DPA era o gadolínio 153. Opa, então vamos lá. Ainda não é o raio-x de forma artificial que nós temos? E isso não é. Ele continuou utilizando um elemento radioativo, né? Um isótopo, para que pudesse, então, fazer essa quantificação. Lembrando que lá no SPA nós tínhamos o iodo ou o americium. Aqui não. Aqui o principal isótopo utilizado era o gadolínio, tá? Que naturalmente emitia energia fotônica em dois picos fotoelétricos. Um com uma energia de 44 keV e uma outra de energia de 100 keV. Quando ele emitia, né, um pico de 44 keVs, essa energia era atenuada, ou seja, era absorvida principalmente pela parte óssea, ok? E quando ele fazia a emissão de 100 keVs, ou seja, de 100 kV, essa energia era principalmente sendo absorvida pelas partes moles. O sistema, né, que nós chamamos agora de DPA, foi considerado um avanço importante, tá? Ou seja, ele foi o sucessor da SPA. Por quê? Porque ele permitiu a quantificação da densidade óssea da coluna vertebral e do fêmur proximal.
ele não ficou restrito somente à região do antebraço. Olha que bacana. Então, ele foi aumentando o nosso sítio anatômico. Entretanto, o DPA tinha várias limitações, como a manutenção cara e a substituição anual da fonte de gadolínio. Lembrando que esses elementos radioativos, quanto mais você utiliza, ou seja, ele vai perdendo a sua meia-vida, né? Ele vai perdendo a sua intensidade. Então, ele precisava ser trocado de forma anual. E isso fazia com que os custos ficassem realmente bem elevados. Foi observado também que, à medida que a fonte radioativa se decompunha, os valores obtidos com o DPA aumentavam, afetando potencialmente a acurácia. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Ou seja, à medida que esses elementos radioativos são sendo utilizados, né, eles vão perdendo a sua intensidade, a sua atividade, eles vão perdendo também a sua precisão. Isso é um fator realmente bem negativo para a questão da precisão da densidade mineral óssea. Então, o paciente, ó, já começou a ser estudado na região da coluna vertebral, principalmente na região da coluna lombar, e também era utilizado para verificação do fêmur proximal. Então, aqui mostrando, ó, como que funcionava. Então, aqui nós temos a paciente deitada sobre a mesa, com um bloco levantando seus pés, para que a coluna, então, ficasse, tá, de uma forma bem alongada para verificação tanto do corpo vertebral quanto dos discos. Então, o sistema de detecção que nós já utilizamos, né, que nós já vimos, era o gadolínio. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos, então, fazer o nosso estudo dirigido, né? Vamos deixar um estudo dirigido para que vocês possam, então, estar conhecendo um pouco mais desses dois aparelhos, ok? Chamado SPA e o DPA. Então, vamos lá, prestem atenção no nosso estudo dirigido de hoje. Número 1, defina, defina SPA. Defina SPA. Número 2, qual ou quais os isótopos eram utilizados no sistema SPA? Quais os isótopos eram utilizados no sistema SPA? Número 3, que tipo de radiação era utilizada no sistema SPA? Que tipo de radiação era utilizada no sistema SPA? Número 4. Número 4. Vamos lá. Número 4. Em relação ainda ao SPA, qual região anatômica era utilizada para fins de estudos? Qual região anatômica era utilizada para fins de estudos? Vamos lá. Qual a energia era utilizada no aparelho SPA? Qual tipo de energia era utilizada no aparelho SPA? Próxima. Agora vamos começar a falar do sistema DPA, ok? Defina DPA. Defina DPA. Próxima.
Qual isótopo era utilizado no sistema DPA? Próxima. Quais regiões anatômicas eram estudadas no sistema DPA? Próxima. Quais os picos de energia utilizados no sistema DPA? Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui, ok? Espero que vocês assistam a nossa aulinha e tentem fazer o nosso estudo dirigido. Bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, pessoal. Forte abraço a todos.